E de acordo com alguns especialistas, mais cedo ou mais tarde, os casais, cerca de 60%, vão passar por uma crise que vai terminar em uma escapada de um dos lados. A pulada de cerca, né, a Patrícia? famosa pulada de cerca. E seja qual for o motivo, a traição é um acontecimento que traz muito dano, muito danoso a qualquer relação. Quem é traído passa pela dor da quebra da confiança, de ver os sonhos da vida a dois destruídos, mas quem trai também acaba carregando o estigma de traidor, mau caráter, covarde. A traição então ultrapassa as fronteiras conjugais e passa a ser algo também vivenciado por parentes, amigos ou um público não imaginável se contarmos a amplitude das redes sociais. E é sobre essas questões que vamos conversar agora com o psicólogo e terapeuta de casais, Roberto Metrini. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, equipe. Boa noite aos ouvintes. Assunto delicado, né? 60%. Todo mundo está convidado a participar. Eu só vou ficar rindo aqui. É um número muito alto, né? Mas a única coisa que acontece de repente é acidente, né? Mesmo traição é uma coisa que acontece assim, ao longo do tempo ela vai sendo preparada por descuido, por descaso, por um monte de outras coisas que precisam ser analisadas. Então, tem que ir com calma, assim, 60% é um número bastante alto, porque em 60% dos casos há uma falta de entrosamento entre o casal, que ao longo do tempo acaba levando a uma permissividade de um dos dois na busca de alguém mais interessante, de alguém mais bonito, de alguém mais encantador ou simplesmente mais afetivo, né? Agora, existe também a outra realidade, 60% nessa pesquisa, mas é um fato determinante, em algum momento a traição vai acontecer, ou há também experiência de casais que vivem uma relação íntegra sem um terceiro elemento nessa vida dois? É possível? Existem casais que vivem muito bem nessa vida dois, sem aparência. Mesmo em relacionamentos longos, ainda assim, quando o casal tem a permissividade entre eles, no sentido do encantamento, no sentido das descobertas pessoais e principalmente com muito diálogo, onde esse diálogo é aberto, as coisas podem ser colocadas de uma maneira muito clara, não há necessidade de uma traição, né? Então nós temos que levar em consideração assim que existem casais que se relacionam por longo tempo e que se relacionam muito bem, inclusive sexualmente, porque o motivo da traição na maioria das vezes é o sexo. Agora existe aquela história de meia traição, gente, por exemplo, que usa uma profissional ou um profissional do sexo para atrair e não mantém uma relação necessariamente amorosa, afetiva com outra pessoa, a não ser a mulher ou o homem a qual está ligado ou ligada. Existe essa meia traição ou não? Traição é traição e acabou. A traição ela se divide entre uma traição por sexualidade e por afeto, né? Então existem homens, por exemplo, e mulheres também, que eu já tive a oportunidade de atender, que buscam uma experiência diferente, né? Que vão buscar um sexo diferente, eventual, na maioria das vezes bastante eventual, e por pura curiosidade. Satisfeita essa curiosidade, eles acabam voltando para a sua vida normal. E existe a traição por afeto, né? Então o afeto está envolvido, o sexo está envolvido, mas ela se torna alguma coisa mais poderosa. Porque todas as pessoas gostam de ser amados, gostam de ser vistos, gostam de se sentir sexys, gostam de se sentir poderosos, atrativos. E quando envolve afetividade, então essa traição ela se torna o que você poderia chamar, então, Felipe, de uma traição integral. Agora, tem essa conversa, né, Felipe? Essa frase, assim, algumas frases são clássicas nesse assunto. Por exemplo, aconteceu, mas não tinha sentimento, foi só sexo, foi só um encontro. Isso minimiza a história, não teve significado. Foi uma pessoa insignificante, foi só uma vez. Não minimiza nada. Na verdade, o que tem que ser levado em consideração é o acordo, é o contrato que tenha sido estabelecido entre o casal de uma forma bastante clara sobre o que é a traição, sobre o que é a busca de uma outra pessoa. Eu atendi, por exemplo, um casal que viveu muito bem durante 8 anos, onde eles tinham liberdade de transar com quem eles quisessem. Mas isso fazia parte do acordo conjugal deles. Aí acaba não sendo traição, né? Até porque o outro sabe disso. A traição, ela subentende a quebra de um contrato. O grande problema é que entre os casais esse contrato ele não é claro. Ele fica sempre subentendido. E subentendido é uma coisa assim, você pode interpretar aquilo que você bem entender. Então é subentendido que quando você passa a ter uma relação mais séria com alguém, essa traição não vai acontecer. Mas a traição pode acontecer até mesmo mentalmente, né? A pessoa se transporta mentalmente para uma outra relação. E daí, como é que a gente categoriza isso, né? É meia traição, uma traição fantasma? Na internet, todo mundo fica falando contra a pessoa na internet, ali no Facebook e tal. Isso aqui também é traição? Eu conversando com outra pessoa no Facebook, conversando coisas que eu não deveria conversar com... Pois é, mas aí é isso que eu quero dizer. Traição demanda o contrato. O que é a traição, afinal de contas? Então, a primeira coisa que um casal deve fazer é sentar e conversar a respeito do que é isso, como é que isso acontece, como é que
não acontece. Então esse casal, por exemplo, que estava citando a vocês, quando a mulher acabou encontrando um companheiro com quem ela quis sair, que ela quis transar, e não avisou o marido, porque o acordo entre eles era que eles se comunicavam, eles sabiam com quem o outro estava. Quando ela fez isso sem comunicar, ele se sentiu traído, ele pediu a separação. Então, o fato das pessoas se relacionarem, entre eles, né, se relacionarem com os outros, para eles não era traição. A traição era não avisar com quem estava, porque daí a pessoa já se sentia assim, fora do controle da situação, né? Agora, se a traição é algo assim, né, com tantos detalhes para serem vistos, por que parece, não sei se é essa apenas uma visão minha ou de fato ocorre, e aqui a gente tem um especialista que trata casais, que atende casais, por que quando a traição é com a mulher, né, que trai, parece que isso tem uma proporção, uma repercussão muito maior? Homem e mulher trai igual? Trai igual. Trai igual. O que acontece é que tem uma questão cultural onde o homem é estimulado à traição desde muito pequeno, né? Para provar sua macheza, para provar sua masculinidade. E isso passou a ser aceito culturalmente, inclusive pela mulher, que espera que um dia já aconteça. E com relação à mulher, ao longo da história, a mulher sempre foi colocada num papel muito mais de mãe, dona de casa, cuidar dos filhos. E uma possível traição colocava ela numa situação muito delicada culturalmente, socialmente falando, né? Hoje as pesquisas já mostram que não, as mulheres estão traindo tão igualmente quanto os homens, na mesma proporção, e às vezes até pelos mesmos motivos. Mas tem aquela velha história do garanhão versus a galinha, né? O cara quando pega várias é o garanhão e a mulher quando pega vários é a galinha. Tem essa Exatamente. E é por isso que os homens tomam muito menos cuidado com a traição e por isso que se sabe muito mais da traição dos homens. Porque como a mulher tem esse estigma social e cultural, quando ela acaba cometendo a traição, ela faz isso de uma maneira muito mais sigilosa, com muito mais cuidados, e as coisas não vêm tão à tona assim, né? Mas proporcionalmente a traição acontece regularmente e igualmente entre homens e mulheres, né? Na mesma proporção. Vamos trazer mais gente para a roda, Patrícia? Vamos sim, e saber como é que essa questão da traição acontece também nas relações homoafetivas. Nós temos aí uma pessoa, um pedagogo de 26 anos que não quis se identificar, mas que confessou uma traição e que teve repercussão admitiu óbvia o crime, confessou. Na relação, mas ele disse que teve motivo para isso. Eu tive um caso com um alemão há mais ou menos 2 anos. Tudo começou quando eu estava na casa de um amigo. Então, esse meu amigo, o alemão, chamava Guter Henning, foi apresentado e ele, ali naquele mesmo momento, me chamou para poder tomar um copo d'água na cozinha. Só que desse copo d'água surgiu outras coisas, porque ele não queria só um copo d'água, e sim um beijo. Na hora, né, a gente fica muito assim, nervoso, não resisti à tentação, porque ele era lindo. Fomos ficando, eu fui. E ele queria me levar para morar com ele em Berlim, na Alemanha. Só que eu não quis, porque como eu já estava com um casamento de 9 anos, só que desse casamento veio dúvidas e mais dúvidas em minha vida. Eu não ia deixar de perder a oportunidade de poder reencontrá-lo, porque a primeira vez a gente nunca esquece. Ele até hoje me cobra coisas de que ficou lá no passado, mas que ele traz como hoje. E a gente vem tendo várias discussões. Veja, são vários fatores. Aconteceu a oportunidade, teve também o desejo, ele não quis perder. E não venham me dizendo o que aconteceu por se tratar de um casal homoafetivo, não, porque isso não acontece só sempre, entre casais homoafetivos, não acontece em qualquer relacionamento. Isso aí é relacionamento entre ser humano e ser humano, não tem nada a ver com homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem, então nada disso, esqueça o preconceito aí. A questão que ele coloca, a oportunidade, o desejo, o casamento não estava lá muito bem, ele também ficou. E se não surgisse a oportunidade de novo? Ou seja, são vários fatores? São, Patrícia, mas veja bem, a oportunidade ela acontece de maneira aberta todo dia a todas as pessoas. Aposto que você passa por essa oportunidade, eu passo, o Felipe passa, todo mundo passa. A questão é a consciência e a abertura que você tem às possibilidades. Então não se pode evitar que uma pessoa corteje outra pessoa, que uma pessoa provoque outra pessoa. Você é que está se envolvendo numa situação. Você tem que ter consciência do que está acontecendo, saber se há essa abertura e se há essa disposição sua em se envolver num novo relacionamento. A gente volta daqui a pouco a falar um pouquinho mais com o psicólogo e terapeuta de casais, Roberto Metring, sobre essa situação, sobre esse assunto. Mande a sua participação também, SMS, mensagem de texto do seu celular para 72250, coloque BN de Band News antes do seu texto, se identifique se você quiser, o custo é de 31 centavos mais impostos, tem também o Twitter, twitter.com/bandnewsfm, _SSA, foi o que fez o Eudes Pereira, mandou uma foto aqui pra gente da Luiz Eduardo Magalhães, sentido paralela, completamente lenta,
Eu que não saísse cedo de casa, não. Falta na certa. Ele tá seguindo para algum lugar, ia faltar se não saísse mais cedo, porque tá tudo engarrafado na Luiz Eduardo, sentido Paralela. Ele que mandou, inclusive, uma foto pra gente. Por mais aberta que seja uma relação, a traição sempre causa problema, dor, frustração, entre outros problemas para o relacionamento. E sobre esse assunto, nós estamos conversando com o psicólogo e terapeuta de casal, Robert Mettring. Robert, se alguém traiu, a traição aconteceu, qual seria a orientação? Falar ou não? Omitir? Deixar aquela história passar adiante? Existe a possibilidade dessa história nunca vir à tona, né? Então talvez seja melhor não mentir, mas omitir. Agora a mentira, ela sempre vai ser descoberta, ela sempre tem perna curta, não tem jeito de você fugir de uma mentira. Então você pode de repente passar isso aí para frente, deixar para ver o que vai acontecer e num futuro talvez poder esclarecer essa situação com a pessoa. O fato é o seguinte, se houve a traição é porque já o sentimento já está abalado, né? Então a pessoa que vai trair, ela tem que ter consciência do que está fazendo e assumir as responsabilidades disso, para depois não ficar naquela de, meu Deus, o que aconteceu, que arrependimento que eu tô. Então vai trair, já se prepare para não ter arrependimento e assumir as consequências dos seus atos, porque mais cedo ou mais tarde isso pode vir à tona. Agora, sempre está esse sentimento abalado, como o senhor falou, quando acontece uma traição? Não pode ser uma escapadinha que não envolva sentimento, foi só uma tentação da carne mesmo? Olha, quando o sentimento por outra pessoa é muito forte, quando a situação está bem resolvida, quando as pessoas conseguem ter um diálogo aberto, quando a sexualidade está bem resolvida, quando as questões do fetiche entre o casal também estão bem resolvidas, muito dificilmente vai acontecer essa escapadinha. Na grande maioria das vezes, nós podemos dizer assim que 95% a 96% das situações, quando há a necessidade dessa escapadinha, é porque alguma coisa está errada na própria relação. Então, se já está sentindo a vontade, o desejo de dar essa escapadinha, é bom rever o que está acontecendo, qual o nível de aprendizagem que não foi absorvido, o que essa relação tem para trazer ainda para a pessoa. Talvez seja melhor, então, entrar num acordo com o outro, dizer, olha, alguma coisa não está bem, vamos parar com isso, vamos dar um tempo, vamos sair disso, talvez um dia no futuro a gente possa voltar, mas se está acontecendo a necessidade da escapadinha, o desejo de um outro, o olhar para o outro, tem alguma coisa acontecendo na relação, isso é certo. Porque também não dá para colocar aquela frase no sentido de dizer o seguinte, eu traí, mas a culpa foi sua, porque na verdade você descuidou da relação, não estava mais atento ou atenta, se descuidou também, não está tão atrativo ou atrativa. A culpa foi, na verdade, se eu fui traído, a culpa foi minha, né? De não ter alertado, de não ter avisado, de não ter procurado, de não ter dito o que está acontecendo, porque essa história de culpar outra é muito fácil. Difícil você assumir a responsabilidade de não ter tomado conta daquilo que era a sua relação, né? Então, culpar o outro é muito fácil. Difícil você chegar, olhar no espelho e dizer, não, eu também tenho culpa nessa história, o que eu fiz aí, o que eu não aprendi direito para fazer de novo de uma maneira certa. Agora, uma ouvinte que não quis se identificar partilhou com a gente uma experiência de traição que causou muito mal. Vamos ouvir. Eu ainda morava no interior e tinha um namorado, e esse namorado morava, só que aí nós terminamos quando eu ainda morava lá. Quando eu vim morar em Salvador, nós nos reencontramos e reatamos. Era a minha paixão, assim, era o amor da minha vida. Só que 15 dias depois eu descobri que ele estava me traindo. Estava trocando carta com uma pessoa, e aí eu descobri a traição, e ele tentou se justificar que não era nada do que estava acontecendo, só que aí eu terminei o relacionamento, sofri pra caramba, porque eu era apaixonado, mas infelizmente nós terminamos, ele ficou com essa menina, terminaram, e aí nós tentamos ficar, mas não, a relação não era como antes, o sentimento não era o mesmo, não tinha mais confiança. Bem, ele apresentou essa outra pessoa para todo mundo, para os amigos, para a família, então ela passou a ser namorada dele. Tem esse sentimento aí, né, que fica da traição, ou seja, como é que fica a reputação, o sentimento de quem foi traído diante da família, dos amigos, dos colegas de trabalho, fica um ressentimento. Fica, mas na verdade, no caso dessa ouvinte, também resta saber quem é que estava sendo traído, né, se era ela ou era outra. Porque do jeito que ela colocou, ele já tinha uma outra pessoa de quem ele não abriu mão, de quem ele saiu apresentando. Teoricamente, ele tinha uma outra relação e ela é que entrou no meio de uma relação aqui, né? E quando a traição de um homem é com outro homem ou de uma mulher é com outra mulher, muda alguma coisa? Não muda nada. Não muda nada. As questões homoafetivas, elas não são tratadas como doença. As pessoas têm as suas preferências, suas necessidades. Os homoafetivos, de forma geral, declaram muito bem
que não é uma escolha, né? É alguma coisa que acontece. Então não muda. A traição entre homo e hétero são exatamente iguais, tanto em intensidade, quanto em quantidade, quanto em qualidade. Mas eu falo, por exemplo, um homem é casado com a mulher e trai essa mulher com outro homem. Ou uma mulher é casada com um homem e trai esse homem com outra mulher. A reação do indivíduo traído ou da mulher traída é diferente? Piora a O situação? senhor que lida com essas situações? Não piora. Pelo que a gente tem de declaração de pessoas que passaram por essa experiência, na verdade, não piora muito. A traição, ela se considera uma traição do mesmo jeito, né? O que piora um pouquinho é quando as pessoas começam a pensar que não tiveram a capacidade de perceber que já existia um movimento homoafetivo de outra pessoa, né? Então isso piora um pouco, a pessoa acaba se arrependendo de não ter prestado muita atenção. A traição por si só acaba não prejudicando muito. Agora, algumas mulheres se ressentem mais de serem traídas por outros homens do que homens serem traídos por mulheres com outras mulheres. Agora, quando acontece essa traição com pessoas próximas, né? Às vezes um parente, um amigo muito próximo, o ressentimento é maior? É maior porque existia uma relação de confiança, um vínculo afetivo muito forte, às vezes, entre as pessoas, né? Então, há um ressentimento muito maior pela quebra da confiança. As pessoas se sentem mais, sim. Agora, superar a traição, né? Isso torna a relação, quem conseguiu passar adiante, manter o relacionamento, isso torna a relação mais profunda, mais madura ou não? Vai ter problema lá na frente? Depende muito do casal, depende de qual é a maturidade que eles têm, do nível de conversa que eles puderam ter e do nível de perdão que eles puderam ter em relação a essa história toda. Porque perdoar é você cortar, é você se livrar de, né? Na verdade, o significado de perdoar é se livrar de. Então, se livrar do sofrimento, se livrar do peso. Quando há este perdão, às vezes os casais retomam a relação, refazem a sua relação, vivem felizes o resto da vida, administram bem essa situação. Quando não há esse perdão, ou seja, essa capacidade de se livrar desse pensamento, desse sofrimento, dessa situação, dessa angústia que ficou para trás, normalmente a relação ela se desfaz ao longo do tempo. Agora, o que conta mais nessa relação, né? Proteger o ego ou apostar nessa felicidade? Resgatar o casamento vale a pena? Jogar a traição para baixo do tapete, fazer de conta que ela não aconteceu, é também um caminho? Não é um caminho, porque tudo que está embaixo do tapete um dia vai crescer, né? Fica embaixo do tapete é como um bichinho que fica ali se alimentando de sujeira, então um dia acaba aparecendo. Na verdade, o mais correto, o mais saudável, não o mais correto, mas o mais saudável, é olhar de frente para a situação, discutir a situação, ver o que vai fazer com isso e daí decidir se vai seguir ou não dentro de uma mesma relação. Jogar para baixo do tapete não adianta. E se seguir, ter a coragem, né? De enfrentar tudo que vem. Tudo que vem, todas as consequências que vêm, as consequências morais, as consequências sociais, as consequências familiares, né? Então, para continuar uma relação depois disso, a pessoa tem que ter uma maturidade muito grande. Muito obrigada. Então, nós conversamos com o psicólogo e terapeuta de casal, Robert Metring. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a vocês, agradeço aos ouvintes. Boa sorte a todos nós. Boa sorte, meu. A gente precisa. Boa sorte, precisa. Para essa vida da gente, a gente precisa muito, viu?